Web Rádio Face de Deus, 100% digital. Paz e a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Ao Senhor seja toda a honra, ao Senhor seja toda a glória, todo louvor, porque só Deus, só o Senhor é digno de honra, só o Senhor é digno de glória. Que maravilha é poder servir a esse Deus, poder servir a esse Deus tremendo, esse Deus que nos abençoa, esse Deus que nos direciona, que nos capacita para a salvação, para a vida eterna. Todos os dias da minha vida eu quero adorar, todos os dias da minha vida eu quero bendizer ao santo e poderoso nome do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui pela Super Rádio Web, a Face de Deus. Que maravilha é poder estar em www.radioafacededeus.net. Repetindo para você, www.radioafacededeus.net. Você também pode baixar o nosso aplicativo na Play Store ou no Google Play. É só você escrever A Face de Deus, Rádio A Face de Deus. Você também nos encontra falando para o Google, Rádio A Face de Deus, ou escrevendo, e o Google vai te direcionar à bênção. A Rádio A Face de Deus está no ar há exatamente 9 anos. Estamos no ar desde 2013, fazendo aí tudo aquilo que o Espírito Santo tem nos direcionado para que venhamos fazer. E é por isso que eu estou aqui neste momento, pela Super Rádio Web A Face de Deus, trazendo aqui essa palavra. Quero trazer esta palavra, pois hoje estive na festividade da Igreja Assembleia de Deus, do pastor Leandro e do pastor presidente Henrique, da pastora Selma, do presbítero Leonardo, também do diácono Anastácio e tantos outros irmãos, né, que tem por ali, que servem naquela congregação. Que Deus possa estar abençoando a todos os irmãos. Essa é uma palavra, essa é uma mensagem especial, porque Deus tem nos direcionado a fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja que nós venhamos fazer. E como é a festividade do templo, 9 anos de festividade do templo, foi feita ali uma festa de festividade e foi bênção, foi maravilha. Que pena que eu esqueci o nome do pregador, o nome do pastor que trouxe a mensagem da noite. E eu me encaminhei para a igreja, e ao sair de casa, sempre que a gente sai para a igreja, a gente tem assim um pensamento, uma noção de que Deus pode de alguma forma nos usar, querer nos usar, uma oportunidade que venha a surgir. Então nós precisamos estar preparados. E quando eu saí de casa, eu saí meditando sobre Atos 2:2, né, que fala do Pentecoste. E exatamente essa era a mensagem, ou foi a mensagem, quando eu cheguei na igreja. Me surpreendeu ao perceber que todos estavam vestidos com a camisa Atos 2:2. Olha, já cheguei na igreja ficando impactado aí, né, da palavra de Deus, se bem que com algumas pessoas eu falei outra coisa. Eles sabem o que foi que eu falei quando eu vi o 2:2 na camisa deles. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu fui impactado, porque ali eu senti que era o que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2. E eu tenho no meu coração lembranças maravilhosas desse livro. Por que eu tenho lembranças maravilhosas desse livro, desse capítulo 2, capítulo 2, versículo 2? Porque, irmãos, a primeira vez que eu entrei em uma igreja, a primeira vez que eu coloquei no meu coração o desejo de ir a uma igreja, eu cheguei na igreja, a mensagem era exatamente essa, Atos 2:2, que foi pregado pelo pastor Wagner, Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor possa estar abençoando a vida desse pastor, que foi o meu primeiro pastor na Igreja Internacional da Graça de Deus. E foi maravilhoso chegar na igreja e ouvir essa mensagem, essa pregação. E aí eu tenho um testemunho maravilhoso sobre esse momento maravilhoso que foi ouvir pela primeira vez numa congregação, numa igreja, a descida do Espírito Santo, ou conhecido por todos
Pentecostes. Vou ler então a mensagem de Atos 2, começa assim, ó. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente, vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Pois os ouvidos, como pois os ouvimos, cada um na nossa língua, em que somos nascidos. Partos, medos, elamitas, e os que habitavam em Macedônia, Judéia, Capadócia, Ponto Ásia. Então, irmão, segue desta maneira, assim, no dia de Pentecostes, quando exatamente cerca de 120 pessoas estavam reunidos no mesmo lugar. Olha o que a Bíblia diz. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Como é importante estarmos todos reunidos em um lugar. Aí tem gente que vai dizer assim, não, mas a igreja não tem nada a ver, esse sistema religioso, porque Deus não veio para fundar a igreja não existe, nós temos que se reunir nas nossas casas, com os nossos familiares, com pessoas, e muito blá, irmão, é muito blá, é muita conversa fiada. Né? Precisamos da congregação, precisamos estar com nossos irmãos reunidos, fazendo a obra de Deus, aguardando no Senhor, esperando no Senhor, porque o Senhor é conosco. Quando nos reunimos, o Espírito Santo tem uma maior possibilidade de estar junto conosco. Nada nos impede de receber o batismo, de sermos renovados pelo Espírito Santo do Senhor. Nada nos impede. Eu tenho testemunho sobre isso, onde não é preciso, mas é importante que tenhamos, irmão, essa mente. Maravilha. E como é bom, irmão, a gente poder ler na palavra de Deus, né? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Meu Deus, que maravilha é poder ver se confirmar nas nossas vidas a vontade de Deus, né? A vontade sobrenatural de Deus. Que maravilha é poder ler Atos 2, capítulo 2, versículo 2. E como eu disse no começo da pregação, no começo da ministração, né? Eu decidi ir a uma igreja, após sentir no coração um chamado para estar numa igreja. E aí, no primeiro dia que eu entrei na igreja, primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, foi uma dificuldade muito grande. O se preparar, o sair de casa, o chegar à igreja. E eu cheguei à igreja, muito cedo, não tinha ninguém na igreja. E eu cheguei, eu tive que esperar o momento. Olha que dificuldade foi chegar naquela igreja, entrar naquela igreja e ouvir ali a palavra de Deus. E a palavra que estava sendo pregada era exatamente a palavra de Atos 2, capítulo 2, versículo 2. E ali o pastor pregou essa mensagem. E ao pregar essa mensagem, ele pediu que a igreja se levantasse e começou a orar. Começou a clamar e pediu que toda a igreja fechasse seus olhos e orasse junto com ele, pregasse, clamasse junto com ele. E juntamente, né? Imagina alguém que está entrando na igreja pela primeira vez e o pastor manda fechar os seus olhos e começa a clamar. E eu comecei junto com a igreja toda clamando, a igreja orando, né? Aquele avivamento, aquele momento ali. Eu senti
que entrou uma ventania dentro da igreja. E nesse dia tinha chovido, já tinha acontecido um temporal. Era uma tarde de temporal. Por isso que foi difícil chegar na igreja, né? Com todo aquele temporal, com toda a dificuldade. Mas cheguei na igreja. E lá dentro da igreja estava frio, era um dia que a temperatura não estava, que estava um frio. E ali, nesse clamor, nessa oração, eu senti que entrou um vento muito forte. E eu estava com uma jaqueta, suando muito. Mas o interessante é que eu estava de jaqueta, suando, né? Suando, e estava ventando. Se estava ventando tanto, como que eu estava com tanto calor? E veio na minha mente ali, de olhos fechados, que os ventiladores da igreja tinham sido todos ligados. E eu fiquei nessa expectativa, ligaram todos os ventiladores da igreja. Mas como que ligou os ventiladores da igreja, esse vendaval, essa ventania toda, e eu continuo com esse calor? E foi ali, irmão, foi um bom tempo ali orando, um bom tempo clamando, né? E quando o pastor cessou o clamor, a oração, todos foram chamados a sentar. A primeira coisa que eu fiz quando eu abri os olhos foi olhar para os ventiladores. E todos os ventiladores, tinham cerca de 10 ventiladores, todos os ventiladores estavam desligados. E uma ventania entrou na igreja. Ou seja, no meu primeiro dia na igreja, eu pude sentir o que era um Pentecoste. Eu não entendi nada, né? Não entendi nada. Cessou ali a oração, a palavra, né? Vim para casa e muito tempo, ou algum tempo depois, foi que eu fui encontrar essa passagem bíblica no livro de Atos 2, capítulo 2, quando fala do Pentecoste, fala desse evento veemente, fala de todo o povo falando em língua, que eu não entendia nada que eles estavam falando na igreja, e assim, irmão, foi a minha primeira visita, a minha primeira ida a uma igreja, a uma congregação. Já fui ali impactado pelo Espírito Santo de Deus. Não falei em línguas, mas as outras pessoas falaram. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu não entendi nada, mas tempo depois eu vim entender o que aconteceu naquele dia. Foi um Pentecoste, foi uma maravilha. Que bênção poder estar naquele dia, ouvindo essa mensagem, ouvindo esta palavra. E agora, né, eu chego de um culto abençoado, ao qual eu ouvi essa mensagem e tive aqui o desejo de também trazer essa mensagem, esse testemunho, para que isso possa impactar a vida de alguém. Nós precisamos, nós desejamos, nós concordamos, nós permitimos que o Espírito Santo de Deus possa nos usar. Quando a gente prega, quando a gente traz a mensagem, quando a gente dá um testemunho, quando a gente ora, a gente entrega nas mãos de Deus para que o Espírito Santo, que hoje habita nesse templo, possa fazer a obra ao qual Ele nos chamou, ao qual Ele nos capacitou e nos direciona todos os dias a estar fazendo. Não só na minha vida pessoal, no trabalho, por onde quer que eu ande, na minha família, nos meus familiares, na parentela, como também aqui pela Super Rádio Web, a face de Deus. Aqui a gente procura trazer a palavra de Deus, procura trazer a mensagem do Senhor, contando com o Espírito Santo de Deus, que Ele venha fazer a grande obra, a obra de salvação, a obra de cura, a obra de vida eterna para todos aqueles que aceitam a Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Salvador. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a cada um desses irmãos. Amado Deus, soberano, eterno Pai, que essa palavra, que essa mensagem, Pai de Pentecostes, possa impactar o seu povo, possa impactar a sua gente, possa impactar aquelas pessoas que já botaram no seu coração, Pai, o desejo de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único, exclusivo, suficiente e Salvador. Que essa mensagem, que esse vídeo, que essa pregação possa fazer aquilo ao qual o Senhor colocou no meu coração, fazer a obra do Senhor. E eu creio que nesse dia, nesse momento, que essa pessoa ouve essa mensagem, ela está sendo impactada, ela está sendo tocada, ela está sendo dirigida, Pai, para que venha aceitar a palavra, o Evangelho, a presença do Espírito Santo nas suas vidas.
eu possa estar abençoando a cada um em nome de Jesus. Glória a Deus. Web Rádio Face de Deus, 100% digital.